Salve, pessoal! Então, estou aqui hoje com vocês para trazer a nossa sexta aula assíncrona, né, como nós estamos chamando, nosso sexto vídeo. E no sexto vídeo eu queria esclarecer algumas coisinhas, fazer aquela liga bacana, básica da matéria, né, explicar melhorzinho ali. Eu tive algumas conversas aí com alguns dos colegas de vocês, tentando verbalizar algumas dúvidas, e a gente começou a conversar um pouquinho sobre a matéria que passou. E hoje eu vou começar a entrar naquilo que alinha mais ou menos aí com a produção textual que a gente já tem aí no âmbito da teoria do direito, né, que é o âmbito do direito natural e do direito positivo, são as duas grandes forças opositoras aí, digamos, na teoria do direito e em certa medida na filosofia do direito, tá? O que eu quero fazer com vocês hoje, na realidade, é o seguinte: eu quero pegar agora esses pilares que a gente construiu e mostrar como eles se ligam com o que está aqui. Então, talvez hoje as coisas comecem a clarear um pouquinho mais, vocês vão ter um aporte mais próximo do texto que eu passei, tá? Vou tentar, evidentemente, manter esse vídeo curto, vocês sabem, né? A gente já fez esse acordo, já fez esse trato, para vocês terem tempo de ver, né? Peço desculpas aí por estar soltando tão tarde na quinta-feira, que foi um diazinho esquisito, para dizer o mínimo, né? E aí teve uma série de atividades, eu queria fazer algumas leituras, meditar um pouco antes de fazer esse vídeo, tá? Então, vamos ver então aqui como é que a coisa alinha. Eu comecei com vocês, na realidade, falando sobre a questão do fenômeno jurídico, da experiência jurídica e da cultura jurídica, e eu já expliquei para vocês por quê, né? O fenômeno jurídico ele é uma forma de expressão inicial de qualia, né? Ou seja, qualidades inerentes às circunstâncias, aos eventos, que não mudam, né? Então eu expliquei para vocês, por exemplo, que o caráter de julgar, a resolução do conflito, a própria emergência do conflito, a regulação, a sanção, eles são elementos razoavelmente perenes nesse contexto todo da construção histórica do direito, do fenômeno jurídico. Então o fenômeno jurídico ele tem essas qualidades que são eternas, digamos assim, né? Isso, só para complementar, um colega me perguntou assim, mas eu não entendo, né, no final das contas, você falou lá atrás que o fenômeno jurídico ele permite uma emergência, e essa emergência é a emergência de uma força primordial que você colocou, né? O que é essa força primordial, né? Mais para frente eu vou deixar o texto de John Finnis para vocês, eu estava conversando hoje com uma colega sobre esse texto, e ela apontou de uma forma bem interessante, ela perguntou de uma forma bem interessante sobre alguns aspectos que o John Finnis coloca, né? Notadamente sobre a questão dessa dificuldade que nós encontramos às vezes de encaixar certas situações em realidades características do direito. E daí surgiria aquele conjunto de figuras periféricas, né, ou casos periféricos, como ele vai chamar. E é mais ou menos esse o espírito da coisa. Quando eu falo sobre a emergência do fenômeno, sobre essa questão essencial e sobre casos periféricos, a questão é essa. Existe uma essência para a experiência jurídica que está nessa força primordial. O que ela é? Eu não sei explicar. Não tem como explicar, porque ela é a essência do direito, e a essência não é atingível, ela não é alcançável. Assim como a essência de cada um de vocês não é atingível, vocês não podem explicar por que vocês são quem vocês são, ou o Rafael não pode explicar por que ele é o Rafael e por que ele não é outra pessoa, porque ele não é de outro jeito. Também o direito é assim, ele é o que ele é, a experiência jurídica, o fenômeno jurídico, eles surgem de uma realidade subjacente, de uma esfera subjacente, e essa esfera ela está lá se agitando e a gente não consegue chegar nela para explicá-la por inteiro. Mas no fenômeno, certas coisas se manifestam sempre do mesmo jeito, né? Como Heidegger coloca quando vai falar do existencialismo, tem certas coisas que manifestam já sempre da mesma forma, né? Então é mais ou menos isso, o fenômeno jurídico ele emerge, ele surge apresentando as mesmas qualia, né, esse mesmo jogo de qualia, né, de qualificações específicas, e essas qualia elas se repetem, porque elas têm algo subjacente, uma força primordial subjacente que está emanando e está surgindo ali, ela está explodindo para aquele lugar. Tá? E ela não vai ser difícil definir. O que a maioria dos autores faz é tentar definir essa força como sendo uma preocupação, uma demanda social. E aí tentam definir o fenômeno jurídico como sendo uma instituição social. Né? Eu, não, eu fugi desses termos, agora eu estou dando esses exemplos, mas eu fugi desses termos porque eles são muito restritivos, eu penso. Tá? Mas né, são dois jeitos de olhar aí.
tá bom? Então, o fenômeno jurídico ele vai falar dessa eternidade, a experiência jurídica da transitoriedade, e essa eternidade manifestada vem de uma força primordial que a gente não explica, mas que surge ali pedindo pelo direito, fazendo com que ele apareça repetidamente em várias e várias sociedades, tá? E aí o que acontece? A emergência que vai resultar aí nessa especialização da experiência, nessa transição, nessa transitoriedade da experiência, ela é ao mesmo tempo uma força que precisa, ela depende de um olhar que gere representações harmônicas, coerentes. E esse olhar a gente chama de cultura. Então a cultura, eu poderia definir a cultura como olhar para as coisas imortais, enquanto você vive as experiências e tentar conjugar os dois em representações, em explicações, em signos, em discursos, se preferirem, né? Percebem? É mais ou menos essa a ideia da cultura, nesse sentido. A cultura jurídica ela pega essa eternidade do fenômeno, a transitoriedade da experiência e junta os dois, através de um conjunto de representações coerentes. Então, por que eu estou colocando tudo isso? Porque quando a gente chegou nas fontes, a gente começou a ver que as fontes são um produto dessa tentativa de explicação coerente. Eu estou olhando para as experiências, eu estou olhando para os lugares que emanam e geram e constroem direito, e esses lugares, eles na realidade estão alojados em qualia, mas eles também vão sofrendo transições. E aí eu preciso da cultura para explicar como é que eu ligo a fonte ao resultado, como é que eu ligo a causa à consequência dentro da experiência, mas como é que também essas fontes acabam se repetindo e por que elas acabam se repetindo muitas vezes. Nem sempre, né? Mas muitas vezes. Tá? E agora a gente chega num lugar que é mais familiar ao discurso jurídico padrão, ao discurso jurídico típico, que é o lugar do direito natural e do direito positivo. E aí vocês vão me perguntar, mas o que são esses dois? Né? Eles, na realidade, surgem como dois grandes olhares diferentes sobre esse grande fenômeno jurídico. Né? Então, assim, na realidade, percebam, eles surgem como representações possíveis do fenômeno jurídico. Portanto, eles estão alojados dentro da cultura jurídica, mas acenando para lugares diferentes. Isso é o mais interessante. Lá no final eu vou montar isso com vocês. Por enquanto, só confiem em mim. Né? A gente falou do fenômeno, a gente explicou a experiência, a gente passou, a gente colocou a cultura, e dentro da cultura a gente achou essa ligação, essa tentativa de harmonizar experiência e fenômeno através das fontes do direito. Agora a gente chega num lugar que mostra leituras possíveis. E essas leituras vão depender muito profundamente do tratamento que eu dou para as fontes. Por quê? O direito natural ele trata de maneira mais severa e mais importante as fontes éticas e morais, as fontes extrajurídicas. Enquanto o direito positivo olha mais para o próprio direito enquanto fonte. Tá? Isso a gente vai ver agora ao longo dessas duas próximas sessões assíncronas. Então vamos lá. O que são o direito natural e o direito positivo? Eu vou definir os dois, mas eu vou me concentrar hoje mais especificamente sobre certos setores do direito natural, para não ficar muito longo, até porque, olha, já tomei aqui quase 10 minutos só tentando fazer o alinhamento aqui, produzindo esse alinhamento, para vocês saberem onde é que a gente está pisando, tá? Então, muita coisa vai ficar aqui para a semana que vem também. Então, já se preparem para a gente fazer esse salto de uma semana para outra e poder trabalhar na semana que vem a continuação. O que acontece? O direito natural ele pode ser entendido muito grosseiramente como o direito assimilado de esferas éticas e morais, ou seja, ele foi trazido, assimilado, dessas realidades, desses lugares de ética e moral, então, né, de ordenamentos morais, né, códigos morais, da nossa experiência ética, e que é, nesse sentido, respeitado pelo ordenamento que é posto. Então, o que acontece? Tá? Só vamos explicar os termos aqui. O direito assimilado, ou seja, ele é trazido de fora, de esferas éticas e morais. Então, da ética, que eu já tinha falado para vocês que lida com o conceito de bem, muito grosseiramente, e, portanto, com o sentido que damos para a nossa vida, para as nossas existências, né? E morais. Moral e moralidade, eu falei para vocês que envolvia mais ou menos o conjunto de comportamentos normalizados em uma sociedade. Então, lembrem bem, ética, sentido, bem. Moral, comportamento normalizado, e, portanto, sociedade. Perceberam a jogada? A ética é o sentido da minha existência, a moral são os valores que eu agrego, as regrinhas que eu agrego à minha vida, as posições que eu assumo diante de um comportamento normalizado, ou seja, um comportamento que é partilhado por todos dentro de uma sociedade como sendo um comportamento normal. Tá? Respeitado pelo ordenamento posto. Duas palavrinhas aqui. O que é ordenamento?
né? O ordenamento, vejam que a palavra remete à ordem. Um ordenamento é basicamente uma ordem de regulações. Tá? O ordenamento posto é uma ordem de regulações que você pega e você coloca diante das pessoas, seja por escrito, seja oralmente. Geralmente por escrito. Tá? Mas o que é importante desse termo posto é que alguém foi lá e pôs. Certo? O termo ordenamento ele se opõe ao termo sistema. O termo sistema diz respeito mais especificamente, né, diz respeito mais propriamente, à cadeia de relações racionais. Percebam bem esse conceito, tá? Cadeia de relações racionais que ligam peças, elementos, de forma codependente entre uns e outros. Ah, isso aí não ficou claro. Não se preocupem muito com o conceito de sistema agora, tá? Eu vou voltar nele ainda quando a gente começar a trabalhar sistema e ordenamento, logo depois de direito natural e direito positivo. Mas basta saber o seguinte, o ordenamento, ele é o corpo de leis que você tem, é isso aí, você pegou a Constituição, isso é o ordenamento. Você pegou o Código Civil, é o ordenamento. Você pegou a lei do consumidor, ordenamento. Código Penal, ordenamento. A Lei de Crimes Hediondos, ordenamento. Por aí vai. Isso tudo é o ordenamento jurídico. O ordenamento é o teu conjunto de leis escritas, postas, tá? O sistema não, o sistema ele é universal. Por quê? Porque o sistema é o raciocínio que está por trás do ordenamento. Tá? Daí tem pecinhas codependentes, ele tem todo um esquema de funcionamento, que a gente já vai discutir, tá bom? Então, o direito natural, o direito assimilado dessas esferas éticas e morais e respeitado pelo ordenamento posto. Por que respeitado pelo ordenamento posto, então? Porque a tua lei, ela tem coisas que ela pega e coloca dentro dela que ela explora de uma realidade externa que é mais forte que ela, mais importante que ela, e ela não se atreve a desafiar. Seria como se eu dissesse para vocês assim, por exemplo, olha, as pessoas têm direito à vida. E isso e assim acabou-se. Então eu vou lá e pego esse valor e trago para cá, e na hora que eu trouxe, pus isso na minha Constituição, pus isso no meu Código Civil, sob várias formas, né? O direito à vida está na Constituição, né? Existem daí certos direitos derivados ali que aparecem como direitos de personalidade, né? Não vem ao caso discutir isso agora, vocês vão ver em civil, mas estão ali esses direitos, e daí a pessoa diz assim, olha, esse direito ele não foi concedido pelo Estado, não é porque o Estado tinha poder, foi lá e disse, vou ser legal com o meu cidadão e vou proteger a vida do meu cidadão. Na realidade, o Estado olhou e falou, olha, isso aqui, as pessoas nascem com essa necessidade, com essa ansiedade, com a vida que lhes é natural, e eu não tenho poder para tirar. Então ele admite que, eticamente, se ele tirar a vida de alguém, ou se ele quiser criar impedimentos para a proteção da vida, ele admite que ele está sendo errado, que ele está sendo escroto, vamos usar esse termo, né? E por conta disso, ele está deslegitimado nas suas ações, percebem? Então o direito natural ele vai beber das fontes da ética e da moral, ele abaixa a cabeça para essas fontes dizendo, olha, traz esses valores que é o que nós queremos, traz esses valores porque esses aqui a gente não pode desafiar. Isso também significa que ética e moral, por essa postura, por esse olhar do direito natural, são realidades que são estudadas e que são desvendadas. Significa dizer que eu não vou chegar para essas realidades pensando assim, ah, não, eu crio uma ética ou eu crio uma moral de acordo com a minha vontade, de acordo com o meu momento histórico. Isso não é esse o caso. O nosso tratamento, tá, não importando daí como as pessoas vão ver a ética e a moral em paralelo, é o tratamento de quem traz esses valores e diz, olha, não me interessa, eu estou só estudando o que aparece aqui. Para mim isso aqui é pré-existente e é natural. Por isso que a gente chama de direito natural. Tá? Então, assim, essas atribuições elas mostram mais ou menos o que significa esse direito natural. Daí a gente coça a cabeça e pensa assim, olha, mas não é, né? Não é uma coisa meio óbvia? Você já vai falar assim, todos são iguais perante a lei. Sim, né? Se a lei está admitindo isso, ela sabe que todo mundo é igual lá fora, perante a lei só pode ser igual mesmo. Né? Para nós é muito simples pensar dessa forma. Tá? Mas como é que eu posso pensar qualquer outra coisa, então, que não isso? Veja, se eu quiser fazer um ordenamento, e esse é o problema, se eu quiser montar um conjunto de leis, um ordenamento, que trate as pessoas desigualmente, eu consigo. Ah, mas é antiético. Mas se eu levar em consideração que a ética não é algo que precisa estar contemplado no meu ordenamento, eu posso montar ordenamentos injustos, eu posso montar ordenamentos desiguais, eu posso montar ordenamentos que afrontem a vida de uma, duas, 10 pessoas, de grupos de pessoas. Eu posso. Ah, mas é ruim ou é errado? Isso é mal ou é errado?
eu só consigo vetar isso, bloquear, se emergir esse direito natural dentro do ordenamento dizendo dessa linha aqui você não passa. Perceberam a jogada? E aí vem o segundo momento do direito, que é o direito positivo. Né? O termo vem justamente de posto, né? Positum, né? Daquele latim medieval, positum, que significa posto, né? Dado pelas mãos de alguém. E aí a gente põe aqui o direito posto, repete ainda, é o direito que é posto, criado convencionalmente para atender a dificuldades regulatórias que extrapolam os limites típicos da ética e da moral. Como assim, Rafael? Né? Então, o que acontece? Tem normas que, assim, você não vai olhar para a situação e vai dizer essa saída é boa, essa saída é ruim. Ou essa é correta, essa é incorreta. Você só tem um problema para resolver e você vai ter que resolver. E aí você tem que regular. Né? Então, por exemplo, se você pegar certas né, circunstâncias, elas não dizem respeito mais especificamente à ética e moral. Vamos dar um exemplo aqui, o teu transporte público. Ele tem um custo. Né? Aí você me diz assim, claro, então é correto ou é bom que eu pague o custo do uso do transporte público. Primeiro que isso é muito relativo, né? A depender de quem seja você, sobretudo. Segundo, que não é uma questão não é uma questão ética nem uma questão moral. Percebam. Né? Poder cobrar pelo transporte que o poder público oferece. É uma questão de necessidade. Tanto que o poder público pode dizer assim, não, deixa que eu banco. Ninguém vai dizer, meu Deus, que coisa imoral você bancar. Não. Né? O poder público banco fala, é um conforto que eu quero oferecer para a minha população, eu quero facilitar a vida do trabalhador, eu quero facilitar a vida do estudante, do aposentado, eu não quero que ninguém pague. Pode fazer? Pode. Só que de onde que ele vai tirar o recurso? Percebe? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma legislação que te permite, toda vez que o Estado vai oferecer um serviço determinado, permite ao Estado cobrar uma taxa, que é um tipo de tributo. Essa taxa é estabelecida para cobrir os custos do serviço prestado, mas não é imoral não cobrar, ou imoral cobrar. Sim? Se é moral ou imoral não pagar depois que a taxa foi estabelecida enquanto todos os outros pagam, é um outro problema. Percebem? Porque daí eu tô achando que eu mereço tratamento especial e tenho essa desigualdade. Se é moral ou imoral, correto ou incorreto, cobrar a taxa igual do estudante e do profissional formado, isso é outra história, porque a gente sabe que o estudante tem menos grana e precisa se locomover. Né? Percebe? Então são outras situações que emergem aí. Certo? Mas são situações que envolvem já essa taxa estabelecida. Cobrar ou não cobrar a taxa de todo mundo, estabelecer ou não estabelecer a taxa como compensação para as necessidades geradas pelo serviço prestado, isso é outra história. Percebem? Então, assim, você tem várias situações em que a norma ela vai ser colocada não porque ela tem uma raiz moral, uma raiz ética, mas porque é necessário. Né? A lei orçamentária, por exemplo, ela é moral, ela é uma lei moral, ética? A lei orçamentária ela define quanto você vai gastar em cada canto. Né? Ela vai ser respeitada ou não pelo um plano, ela é um projeto do que é possível e do que é necessário. De novo, né? Agora, lógico, daí você tem meandros, né? Se você vai dar, por exemplo, 80% dos teus recursos, né? Isso não existe, tá? Não pode, não existe. Você vai dar 80% dos teus recursos para propaganda e 20% para todo o resto, incluindo saúde, educação, moradia, escambau 4, aí lógico que você vai fazer uma discussão sobre o que é moral e o que não é. Né? Então, assim, a lei orçamentária em si ela é uma necessidade. Os limites constitucionais da lei orçamentária determinam um mínimo para a saúde, um mínimo para a educação, um mínimo para. E assim por diante. E isso sim tem fundo ético e fundo moral. Então a gente tem um lugar que é o lugar do direito natural e um lugar que é o lugar do direito positivo. O direito natural ele é alimentado pela ética e pela moral que ele foi estudar, e o direito positivo é só posto para resolver circunstâncias, problemas, ele é convencional. Fechou? Cada época, cada lugar vai ter uma visão diferente sobre o que é convencional e o que é necessário. Percebem? Tudo bem até aqui? E aí, que mais que acontece? Nós temos, veja, direito natural e direito positivo são uma coisa, justnaturalismo e justpositivismo, outra coisa, tá? Não confundam. Por que eu estou dizendo isso? O direito natural ele é uma armação ética e moral dentro do ordenamento, dentro do corpo de leis. O direito positivo é o conjunto de leis postas, determinadas como postas e que são basicamente convencionais. Aí você tem essas duas potências no teu ordenamento. Só que tem uma sacanagem nisso. Eu falei para vocês agora há pouco, olha, se eu quiser, eu faço leis sobre questões éticas e morais ignorando a ética e a moral. Eu consigo fazer isso. Percebem?
Assim como eu consigo trabalhar leis postas, e veja aqui que a porquinha entorta o rabo, tá? Então cuidado nessa parte. Eu posso trabalhar leis postas apenas como derivações inevitáveis de problemas éticos e morais que não dizem respeito especificamente à própria norma que eu estou criando. E aí surgem duas grandes linhas de filosofia sobre o ordenamento jurídico. Uma delas dizendo: o ordenamento jurídico tem que ser tratado do começo ao fim sobre questões éticas e morais. Tá, mas e o que extrapolar? O que extrapolar ou você não deve meter a mão, ou se meter tem que derivar de um problema ético ou moral. Essa linha de pensamento nós chamamos de justnaturalista. Ela é uma filosofia que defende o alargamento irrestrito do direito natural dentro de um ordenamento jurídico. Tá? Então, coisas que nós não consideraríamos necessariamente morais agora passam a ser morais, passam a ser éticas. Né? Quem mais bebe dessas fontes é o filósofo idealista, o filósofo dos séculos XVIII e XIX, o primo do romântico. Né? Isso tem uma razão de ser. Né? Ele romantiza, ele idealiza, grosseirissimamente falando. A gente vai voltar a esse ponto, né? Mas essa idealização mostra que em tudo que existe há uma razão mais perfeita, mais pura e mais elevada que determina o sentido melhor, o sentido mais elevado da coisa. Tá? Então, se antes eu falaria em justnaturalismo, falaria só numa tendência ética na proteção à vida, que eu posso falar que a proteção à propriedade também tem ética. Né? Não é convencional. Percebem? Eu posso fazer isso. E é coisa que muitos idealistas, inclusive, fazem. Nossa definição formal ali. Linha filosófica que estimula a submissão do ordenamento jurídico a estruturas de caráter ético e moral. Tá? Isso eu comentei com vocês, eu escutei de um professor que é filósofo, trabalha com filosofia da linguagem, um professor excelente, admiro muito o trabalho dele. E ele me disse certa feita numa conversa que a gente está tendo, o jurista deveria entender que ele só pode repetir o que a ética já descobriu. Ele não tem que fazer mais nada. Isso é justnaturalismo no seu estado mais puro, mais denso, mais forte. O que é o juspositivismo? O juspositivismo faz o caminho contrário. Ele vai dizer, não, 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 tudo posto. Ah, mas e as questões éticas e morais? Esquece a ética e a moral. Não, esquece. A ética e a moral, elas só entram do jeito que eu quiser e quando eu determinar. O ordenamento não é obrigado a nada. Perceberam? E aí, a gente tem a nossa próxima definição. Linha filosófica que entende o direito como produto exclusivo de normas postas, mesmo nos casos em que um valor ético ou moral é trazido para o ordenamento. Então, mesmo nas situações em que acabar trazendo um valor ético ou moral, o problema não é o valor ético ou moral, o problema é que ele foi trazido e foi posto. Percebem? Mas já não faz mais diferença qual é o conteúdo ético ou moral que foi trazido. Não importa. O que importa é que foi posto ali, e é isso que fortalece, é isso que determina aquilo que nós chamamos de cogência, a possibilidade de eu exigir, inclusive pelo uso da força, o cumprimento da norma. Né? O justnaturalista ele tende a se perguntar muito, não quer dizer que ele vai desobedecer a norma, tá? É bem mais complicado que isso, e a gente está aqui justamente para trabalhar isso ao longo dos próximos 6 meses. Né? O justnaturalista ele tende a questionar a justiça, a justeza de uma regra, de uma norma, de uma decisão. Ele não vai necessariamente desobedecer por isso, tá? Não é assim que funciona. Porque também existe justiça ou justeza na obediência, tá? Isso daí é um outro ponto. O juspositivista, ele não está interessado em ficar discutindo a justiça, ele está interessado em entender o que o sistema colocou e como logicamente eu obedeço. Então o justnaturalista discute muito mais justiça, o juspositivista discute muito mais a cogência, a estrutura lógica. Né? Justiça e lógica. Perceberam a jogada? Então, assim, veja, isso aqui são só rascunhos, né? Na realidade, se a gente for olhar o assunto com mais detalhe, que é o que a gente vai fazer na sequência, cada época, cada situação, cada circunstância, cada sociedade tem olhares diferentes. E o juspositivismo é uma linha muito recente. Em termos filosóficos, o juspositivismo ele surge, na realidade, um análogo, um nome parecido é positivismo jurídico. Né? E ele vai surgir com os textos, com a produção do Hans Kelsen e do Adolf Merkel, que são dois pensadores austríacos, de uma escola chamada Escola de Jurisprudência Analítica de Viena. Né? E é ali que surge, na realidade, que é gerida a ideia de positivismo jurídico. Né? Inclusive, o Villei, que eu dei para vocês lerem, ele dá uma sambada com isso e começa a falar sobre positivismo na escola da exegese dos franceses do século XIX. Essa relação não é muito clara, não. Ela não é muito boa, não é muito feliz. Né? Então, assim, daí você pensa assim, pô, Rafa, por que você está trazendo o cara se você não concorda com o que ele diz? Cara,
É inevitável. Todo mundo que senta para estudar teoria do direito vai discordar em um ponto ou outro do outro teórico do direito. Não adianta, tá? Não adianta. Sempre vai ter um ponto em que alguém fez uma leitura e você não concorda com a interpretação. Eu vou passar o John Finnis para vocês, por exemplo. Eu discordo frontalmente da postura que o John Finnis assume e da leitura que ele faz. A leitura que ele faz com relação aos autores que ele está estudando, Hart, o Haas, ainda preciso olhar com mais cuidado, né, para poder dizer o que eu penso ou não penso. Mas eu não concordo muito com a leitura dele, que é uma leitura muito separatista no sentido de normas primárias e secundárias, ou seja, as normas que regulam certo domínio material das coisas e as normas que regulam normas, como eu já expliquei em cima do texto da Maria Helena Diniz para alguns de vocês. Eu não concordo muito com a visão que ele tem ali, eu não sei, eu desconfio um pouco da leitura que ele fez ali do Hart, do Haas e do Kelsen, mas tá, né? Ele tem uma leitura sólida. Só que é assim mesmo, nós vamos discordar em pontos fundamentais, não adianta, né? E é isso que vai enriquecer e vai criar toda essa riqueza de teorias dentro da ciência do direito, tá? Vamos voltar agora um pouquinho, eu vou começar a falar de justnaturalismo para vocês. Como eu disse, o justpositivismo, ele tem uma visão um pouco mais complicada, porque ele começa com Kelsen. Isso é 1924, quando a gente vai discutir, tá? Só para situá-los no tempo. O justnaturalismo, ele existe desde que o mundo é mundo, né? A gente pode ler, né, segundo esse olhar que nós temos hoje, justnaturalismos ao longo de toda a história. Lembrando, o justnaturalismo reforça a ideia de que o direito tem que traduzir valores éticos e morais tanto quanto possível e tem que respeitá-los, né? Então ele não inventa, ele explora. O justpositivismo fala, olha, dá para convencionar, também não é invenção cega, mas né, dá para convencionar, eu tenho ingerência sobre a situação, mesmo quando é uma questão ética. Tá? O que acontece? Tá, e veja, só para pontuar isso, eu estou falando que o justnaturalismo existiu historicamente muito antes e o justpositivismo é do século XX. Tá? Direito natural e direito positivo são coisas diferentes. Eu insisto nessa diferença. Por quê? Porque entre os gregos eu tenho direito natural e direito positivo. Entre os romanos eu tenho direito natural e direito positivo. Ou análogos. Tá? Entre os homens da Idade Média, os indivíduos, os seres humanos da Idade Média, eu também tenho. Nas demais culturas eu também tenho. Percebem? E é aí que está a questão. Eu não consigo desvencilhar direito natural e direito positivo da história do direito. Mas justnaturalismo e justpositivismo eu consigo separar. Então, cuidado, são coisas diferentes. Por favor, não confundam. Não confundam. Vocês vão ouvir um monte de confusão com esses termos também, tá? Tem um monte de teórico que mistura tudo. Não é igual. Cuidado. E faz muita diferença na hora que vocês vão. Pois eu vou mostrar para vocês que diferença isso faz na hora de você montar uma peça. Tá? Até o fim do curso isso vai ficar claro, porque argumentos éticos e morais, principalmente aqueles que têm calço psicológico, têm mais força. Por uma série de razões. Tá? Mas a gente vai discutir isso depois. Então, na hora de você montar a peça, eles são privilegiados. Enfim, né, e também, enfim, tem um monte de coisas, mas deixa isso quieto por enquanto, que são outros agentes. Vamos olhar, primeiro vamos começar do simples para depois ir para o complicado, né, para depois ir montando mais peças. Olha, a história do justnaturalismo para nós, né, que putz, dá para a gente voltar até, se a gente quiser, a gente volta até Homero, volta até a Grécia, a Magna Grécia, a Grécia arcaica, né, volta até a civilização minoica, vai além, a gente pode voltar ao Egito, pode voltar aos Sumérios, pode voltar à Babilônia, pode voltar, enfim. A gente pode olhar a China antiga, cara, dá para a gente fazer misérias com isso. Eu vou me concentrar só nos gregos e nos romanos que nos serviram de modelo por conta do legado que eles deixam para o sistema continental e para o sistema da common law, tá? Que depois eu vou explicar também. Aristóteles ele tem uma visão justnaturalista muito curiosa, né? A visão que o grego tinha em geral era essa visão bifurcada aqui. Agora talvez fique um pouco mais claro para vocês por que eu precisava fazer uma divisão entre fenômeno jurídico e experiência jurídica, tá? O que acontece? O grego ele entendia que existia um dikaion, né? Dikaion de diké, né? Significa justiça, né? Diké, dikaios, dikaion, justiça. E um nomikon. Nomikon vem de nomos, tá? Nomos significa o comportamento normal de uma dada sociedade. Quando o Villei vai falar desse assunto, ele coloca dikaion como justo e nomikon como oposto. Pera lá, Rafael, como é que é? O que acontece? Seria como se o dikaion fosse o direito natural e o nomikon o direito positivo. Tá? Pronto, grosseiramente é isso. Mas é isso mesmo, Rafael? Não. O que acontece?
eles assumem posições análogas, tá? Na experiência de Kion e Nomicon, são duas palavras que vão aparecer no cursivo, né? Elas vão aparecer com alterações, com declinações distintas, com mudanças gramaticais, elas aparecem no meio da fala. Então, eu posso dizer para vocês assim, olha, como se eu dissesse é justo que ou é normal que, ok? Visão, eu comentei em certa feita com vocês que a visão que o grego tinha de justiça era muito diferente da nossa, que a visão que o grego tinha do direito era muito diferente da nossa. Não existe norma posta para o grego, mas existe um colocar comportamentos normais, que é o análogo à nossa norma posta ao nosso direito positivo. Como assim? O grego ele entendia que o legislador, que é uma figura que se confunde com o governante na cabeça do grego, ele vinha e colocava verdades que ele explorava e descobria na palavra. Então, esse governante, esse legislador, ele vinha e colocava, ele propunha determinadas regras de condução da vida cotidiana, dizendo, olha, o normal na nossa sociedade é isso. Só que ele tinha um papel, ele não era o cara que ia simplesmente lá e colocava para fora e acabou. Não era só o nomicon. O nomicon, ele vinha colado ao dikaion. Como assim? Um governante, ele tinha como papel olhar para a realidade ao redor dele, entender os recursos que estavam disponíveis e, nessa compreensão, derramar esses recursos sobre essa realidade civilizada, essa realidade estruturada, civilizada no sentido de que tinha uma cidade, uma cultura ali. Tá? Então ele ia olhar a realidade ética, material, as demandas, essas especificidades, e ele iria traduzir isso num comportamento normal que fosse o melhor possível naquela situação. O mais virtuoso, o mais elevado, o mais operacional, o mais ligado a determinadas finalidades, tá? Então, um governante poderia, por exemplo, dizer: olha, na nossa Atenas, né, vamos pegar aqui Atenas como exemplo, nós devemos ter um rodízio de grandes famílias bancando a construção de barcos para comércio. Porque se uma família só for construir esses barcos, é muito poder na mão dela e muito gasto para ela. E ela vai querer, evidentemente, compensar isso, né? O gasto com o poder. Mas se nós dispersarmos esses custos, não pesa demais para ninguém e os barcos continuam sendo da cidade de Atenas, os barcos pertencem a todo mundo. Tá, mas o pobre não paga? Não, o pobre não paga, ele pode trabalhar para montar o barco, mas ele não tem grana para fazer. Então, a grande família, a família mais rica, vai lá e banca para que o mais pobre também se beneficie, porque a família rica também tem responsabilidade sobre seus concidadãos. O que eles fizeram? Eles olharam para uma realidade ética complexa, uma realidade econômica complexa, e traduziram isso naquilo que eles entenderam ser a melhor solução possível. O dikaion se tornou nomicon. Percebem? Mas sempre o nomicon correspondia ao dikaion? Às vezes não. Quando uma leitura equivocada era feita, quando alguém não estava com o coração no lugar certo, fazia leis para si mesmo, fazia leis equivocadas, e isso era acreditado à ignorância. Ah, então eu podia desobedecer essas leis? De jeito nenhum. Porque o dikaion da lei era ser obedecida. E se você desobedecesse uma, você poderia desobedecer todas que não te interessassem dali para frente. Tá? Em uma outra hora nós vamos discutir isso com mais detalhes. Mas isso é só para vocês terem um rascunho. Né? Eu usei aqui o termo lei, evidentemente, mas aqui na realidade o que nós estamos falando é comportamento normal. Posto significa comportamento normal, certo? E a questão ética e moral, moral não existia para o grego também, não nessa forma, né? Estava mais ligado a nomicon, por isso que eu digo que não era igual, né? Mas a ética, o ethos, estava mais ligado ao justo, ao dikaion, ok? Então é basicamente isso. Na cabeça do Aristóteles, inclusive, percebam que não dá para você fazer uma definição fixa, tá? Eu vou emprestar aqui de uma maneira meio torta aquilo que está no Ética Nicômaco. Lá ele vai falar para nós que a justiça ela aparece como justa medida, tá? Tem assim, não vou entrar em detalhes agora, mas o Aristóteles monta uma lista gigantesca de virtudes. E ele vai explicar que cada uma dessas virtudes tem dois polos, né? E um polo é um polo que peca pela falta, o outro polo é o polo que peca pelo excesso, e que no meio disso constrói-se aquilo que é justa medida. Essa justa medida é chamada virtude, né? Uma virtude. O próprio justo pode ser, né? Ele vai surgir como uma virtude autônoma, que vai se desdobrar sobre as outras. Ele aparece quando você tem, de um lado, a injustiça pela falta, do outro lado, a injustiça pelo excesso. Tá? Entre os dois existe a justa medida do justo. E essa justa medida do justo é uma virtude. Então, assim, ser virtuoso nesse sentido é não pecar nem pela falta nem pelo excesso, é ter o perfeito equilíbrio que é obtido com a sabedoria das coisas em você e, evidentemente, das coisas na tua comunidade. Então, quando eu falo de Caio na cabeça do Aristóteles, eu tenho uma dinâmica acontecendo.
Tá? E essa dinâmica, ela solicita uma série de virtudes, atitudes, decisões, atenções ao mesmo tempo, especialmente na figura do governante. Tá? Vejam que é uma dinâmica, novamente. Ela é um processo constitutivo, ela não tem certo e errado. A gente fala, ó, a lei determina que se furtou vai para a cadeia. Não é bem assim lá. Assim, lógico, né? Você vai dizer, ó, existe uma punição pelo furto, mas você vai ser julgado na eclésia para que se conheçam suas razões, você vai poder se defender, as pessoas vão te acusar e aí nós vamos decidir. Percebem? É uma dinâmica muito diferente, muito, muito diferente da nossa. E ele fala justamente que existe, por conta dessa dinâmica, primeiro essa questão da justa medida e depois, veja, eu estou resumindo aqui 3, 4 livros complexos do Aristóteles em 5 minutos, então me perdoem, tá? A gente precisaria explorar e vai explorar isso aí lá em pensamento filosófico com mais detalhes. E aí essas instituições, veja, essa relação da justa medida ela também se derrama sobre as instituições e sobre a vida política. Né? E ali eu coloquei uma definiçãozinha para vocês, né? Coloquei para vocês, o Estado opera como uma família, diversificando-se em suas formas. Casamento, paternidade e senhorio sobre o escravo delineiam a operacionalidade da família e o governo das coisas que a gente chama de propriedade. Cara, aqui eu compactei 3 livros da política em uma frase, então me perdoem, tá? Mas o que o Aristóteles diz para nós? Que essa questão de colocar o nomicon e trabalhar o dikaion, ela não é diferente daquilo que acontece dentro de uma família, quando acontece, por exemplo, na cidade-estado. Por que isso? Porque a cidade-estado ela começa como a família começa, tendo um patriarca que comanda tudo, que é o legislador da família, e tendo os familiares em seus diversos papéis, que são os governados. E aí o papel desse patriarca é colocar cada um no seu lugar, estudar, entender qual é o ethos, a ética que está por trás disso, o que é necessário para manter a vida financeira, a vida econômica, a vida relacional da família, e aí ele vai criar esses encaixes, ele vai criar esses desenhos através da determinação do nomicon. Percebem? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, por exemplo, a relação que está colocada com a esposa dele, com a companheira dele, que é uma relação de casamento, e isso tem um regramento próprio que é natural. Natural. Né? A ligação entre os dois ela é uma ligação em que, nessas sociedades patriarcais, o patriarca tem comando, mas ele também tem uma parceria com ela. Então, ele não vai castigar fisicamente, não vai abusar da pessoa, não pode fazer isso. Né? Na cabeça de Aristóteles, do grego em geral, quem faz isso é o bárbaro. E ele continua bárbaro porque ele nivela todo mundo pelo nível do escravo. Né? Ele tem também a relação de paternidade, e antigamente, não no momento mais arcaico da história dos gregos, ele tinha poder de vida e morte sobre o filho. Agora é uma relação diferente, porque o filho é a continuidade, na época de Aristóteles, né, o filho é a continuidade da linhagem. Então ele tem certos privilégios, né, ele tem uma certa prerrogativa, mas somente na medida em que o pai lhe permita, né, o patriarca lhe permita. E o senhorio sobre o escravo é senhorio sobre coisa. Sendo que, lógico, o senhor ele tem que levar em consideração que ele não pode ser injustamente cruel com o escravo. Tá? Ele pode agredir fisicamente, pode fazer uma série de coisas, mas não pode ser desproporcional nas sanções que aplica. Tá? Tem toda uma história ao redor disso no Eutífron, do Platão. Uma outra hora a gente discute esse assunto. Eles delineiam a operacionalidade da família, então a família é como se fosse um pequeno reino. Né? E o governo das coisas, que é a propriedade, que é feito daí justamente para fazer essa família florescer. O rei é igual. O rei ele se relaciona com os seus, determinando o lugar de cada um na sociedade, o lugar do estrangeiro, o lugar do trabalhador, o lugar do nobre, o lugar. Né? Então, mas em Atenas, na Atenas democrática tinha nobreza? Não exatamente, mas as grandes famílias tinham certas vantagens que nunca foram embora. Né? Então, sim e não. Uma outra hora a gente discute esse assunto com mais detalhes. E daí o governante ele tem essa necessidade de encaixe. Começa com o rei e com o tempo vai se transformando. Né? O governante ele muda como figura, passa a ser o conselho do arcontado, que era o conselho de nobres, depois a bulé, né, que era uma determinada, né, era um povo, mas era um povo estratificado, depois a eclésia, né, que é o povo todo junto. Beleza? Então vejam que aqui a dinâmica justnaturalista, a dinâmica do direito natural está muito presente, ela é muito viva, mas nessa vida ela também demonstra certa fluidez. Ela não é lei posta, aquilo que antecede a lei na ética. Né? Uma definição absolutamente clara. Ela é uma exploração da vida na ética e uma determinação por comportamentos normais, vertidos pela palavra para o povo. Tá? Seria mais ou menos essa a ideia. E aí a gente tem o modelo romano, ele não é tão diferente assim, só que o romano ele não tinha a mesma sofisticação metafísica que o grego. Os romanos eram um povo muito, muito concreto nas suas preocupações. Né? Eles eram muito,
muito dirigidos no seu discurso. Eles tinham filosofia, sobretudo depois da conquista dos gregos, eles cultivam certas filosofias, e mesmo assim elas são mais voltadas para o terreno da lógica e para o serviço à retórica, enquanto outra ciência. Eles não são muito dados a essas reflexões. Né? E aí eles têm ali uma divisão tríplice que é interessante de ver, porque é uma divisão que, de certa maneira, trabalha o que eles usavam no ordenamento jurídico deles mesmo, na prática jurídica deles em sentido diário. O ius naturale, ou ius natura, como diz o Villei, né? Que representa a invocação da natureza em todas as coisas. Eu estou usando a definição que o Villei usa aqui. Como assim, né? Invocação da natureza? Essa invocação da natureza, voltem lá na primeira sessão, na segunda sessão que eu coloquei o fenômeno jurídico como mesclado com a religião. Invocação da natureza é uma invocação religiosa da natureza. A ética para eles é uma ética religiosa. Então percebam, né? E aqui, veja, aqui justamente a gente está construindo o sentido existencial deles dentro do direito. Tem certos rituais, certas questões que nunca são desrespeitadas, nem mesmo pelos deuses seriam desrespeitadas. Os juramentos, os votos feitos em campo de batalha, a presença de um indivíduo dentro de uma legião, por exemplo, quando ele estava jurado para combater, porque ali ele tinha um juramento na frente de um tribuno militar, tinha um líder de tribo ali, o cara estava ligado à tribo e ele tinha que lutar e não podia desertar de jeito nenhum porque ele ia morrer. O único jeito de espiar a deserção era com sangue. Então aí estava toda essa questão do ius naturale, que corresponderia grosseirissimamente ao dikaion para eles. Né? Só que a discussão deles era diferente, percebo. Aí tem o ius civile, o ius civile, né, como os castiços do latim falam, né, que é a compilação de regramentos para o cidadão de Roma. Né, ela já é feita tardiamente, na República Tardia, né, já para o início do Império ali, e ela serve na realidade para tentar dar certa funcionalidade na relação entre os cidadãos romanos. Daí o ius gentium, o ius gentium, né, gentium, perdão, que é o direito das gentes, né, traduzido por direito das gentes, e daí vai tentar articular as relações entre estrangeiro e romano, estrangeiro e estrangeiro, por se entender que eles não podiam ter os mesmos direitos que os romanos tinham. Mas como eles estavam muito presentes na Roma da República Tardia, era necessário que você tivesse essa comunicação. E o ius civile é um pouco anterior ao ius gentium, né? O ius civile é um pouco anterior ao ius gentium. E aí você tem duas maneiras de ter normas postas, percebem? Leis postas, ok? Deve-se notar também, como o Villei coloca, que a operacionalidade do direito romano era muito diferente da nossa. Não era lei posta, obediência. Né? Ela, na realidade, levava a certas autoridades, notadamente os pretores, que faziam a vigilância e a aplicação dessas regras. Às vezes tinha casos que iam para a mão de cônsules ou imperadores, então tinha pedaços da hierarquia que arrastavam ou traziam para si julgamentos mais severos, e geralmente esses julgamentos eles construíam no ritmo de seus acontecimentos, né? Enquanto acontecia o julgamento era construído o direito. Então era muito, muito comum você consultar os caras que ficaram conhecidos historicamente como jurisconsultos, né? Daí justamente jurisconsultos, né? Por que jurisconsultos? Porque eles eram os sábios a respeito das questões legais que eram consultados. Os jurisconsultos trabalhavam com ius naturale, vertendo ius naturale para estruturas mais familiares ao julgador, ao pretor, ao cônsul, né? Ao magistrado, ao imperador, por exemplo, tá? É, percebam de novo essa bifurcação, então, né? Ah, mas e o ius civile e o gentium, eles podiam fazer alguma coisa que contrariasse o ius naturale? Não, de jeito nenhum. Na realidade, a raiz deles era a raiz do ius naturale. Sempre era pelo respeito ao juramento, pelo respeito ao pacto, pela diferença do sangue romano com o sangue estrangeiro. Percebem? Tá presente? Tá. Né? Aí a gente teria direito positivo no quili e gentium, né? E aí o direito natural no ius naturale. Mas está presente também a divisãozinha. Perceberam a jogada? Dentro desses modelos históricos, a gente tem uma conversão muito forte, muito, muito ampla e muito poderosa na Idade Média, que vai pegar o ius naturale e vai quebrar em três partes, né? Que vão tornar a coisa um pouquinho mais confusa ainda por cima. Né? O ius divinum até dá para a gente trabalhar com a hipótese dele estar mais próximo do direito posto. Né? Mas o que é? Né? Ius eternum, ou lex eterna. O ius eternum é o funcionamento de todas as coisas que existem, a lei cósmica. Na visão cristã, o que isso significa? Porque a gente está falando basicamente do núcleo da visão cristã, isso é o logos, se quiserem usar o grego. O que é o logos? Cristo. Então, a regra medieval ela coloca os princípios fundamentais do cristianismo como os princípios operacionais do universo.
inclusive aqueles que são misteriosos e que Deus revela de uma maneira mitigada, de uma maneira, né, mais separadinha, mais esparramadinha para a humanidade. Isso tudo é ius eternum. Então isso aí é a lei fundamental de funcionamento da existência, né? A gente estudaria isso aí hoje mais ou menos na física, na teologia, na filosofia, na biologia, em termos, tá? Em termos. Vocês vão ver já que tem ramos aí que vão cair no ius naturale, né? Aí tem o ius divinum, o ius divinum, que é basicamente a lei posta desde as escrituras, os mandamentos da lei de Deus. Ius naturale. O ius naturale ele é interessante nesse caso porque ele é a inscrição íntima da lei divina no coração de todos os homens, no coração de todas as coisas, mas principalmente no coração dos homens. Então, basicamente, é ethos, né? Então, aquilo que a gente pegou lá do ius eternum, funcionamento do cosmos, funcionamento do universo, aqui ele aparece de forma especializada. Qual é o papel do ser humano no universo? O que ele tem que fazer ética e moralmente? Ius naturale. Percebem? Então a natureza ela se concentra agora sobre o indivíduo e ética e moralmente tem o ius naturale. O próprio Agostinho de Hipona vai dizer isso, né? O direito natural é a lei que está inscrita no coração de todos os homens. Então é você visitar a tua consciência para você descobrir o que é o ius naturale, né? E daí tem o ius positum. O ius positum é o direito posto, que é o direito que os homens fazem para tratar dos seus negócios. Aí vocês me perguntam assim, mas tinha isso naquela época? Se entre romanos e gregos era difícil separar, aqui dava para separar, aqui num radicalismo religioso maior ainda, né, em que a religião vai reger, vai organizar a sociedade, dá para separar? Dá. A religião, ela basicamente, os espaços religiosos, ius eterni, ius divino e ius naturale, eles promoviam o arregimentamento das questões da alma e das derivações jurídicas que vinham da alma, quais sejam, né, a relação hierárquica entre senhor e vassalo, que é por juramento, o casamento, que era sagrado e ninguém tocava, a relação entre pais e filhos, que era sagrada e ninguém tocava, portanto, a estrutura da família. Tá, e as outras coisas? Aí entra a grande questão. Nessa época, por conta da consideração do comércio, da usura e do lucro e do recurso e do dinheiro como algo espúrio, tudo isso caía no ius positum, direito posto. Então, grana, contrato, propriedade, tudo isso era ius positum. Falava, olha, a lei de Deus não vai mexer nessas porcarias porque isso conspurca a mão de Deus. Vai sujar a mão de Deus. E Deus não se suja. Então, o homem faz regras convencionando para quebrar o galho. Está aqui então, o direito positivo está aqui no final e o direito natural está aqui em cima. Ó. E vamos vendo como as relações são distintas das relações colocadas em outras fases. Perceberam? Ó, eu vou fazer o seguinte agora. Eu tinha prometido para vocês que eu ia quebrar o vídeo em dois. Né? Eu comecei há quase 50 minutos. Então eu vou fechar esse vídeo na Idade Média. Nós vamos voltar depois para a modernidade, para um período constitucional, e vocês já sabem agora para pós-modernidade arbitral, e vamos trabalhar essas três fases, aí mexendo com direito natural e direito positivo. Tá? Então a gente ainda tem uma pernadinha para ir, mas eu vou deixar vocês meditarem sobre isso aqui. A gente vai discutir isso aqui na próxima sessão presencial, com base no livro do Fuller. E aí, a gente vai fazendo umas atividades aí para trabalhar, manobrar, reler. E, lógico, a gente está vendo isso aqui num primeiro momento para construir o que é norma jurídica. Tá? Então, entendo que eu tenho um objetivo com isso. Depois, a gente vai voltar nas escolas e vai estudar qual escola, qual grupo de pensamento dá ênfase no que e por que faz isso. Mas, por enquanto, eu vou guardar essas cartas na minha manga. Tá? Vocês estão vendo que tem muito chão para seguir, muita coisa para discutir. Teoria do direito é um campo vastíssimo, tem muita teoria, muito teórico, muita leitura, mas vamos passo a passo para ficar bem claro, beleza, galera? É isso aí. Qualquer coisa, gritem aqui, vamos conversando. Deus abençoe vocês, vamos dialogando. Por caridade, fiquem em casa e se cuidem, galera, tanto quanto possível, fiquem em casa e se cuidem. E qualquer coisa, gritem que a gente está desse lado da tela aqui. Deus abençoe, galera. Aquele abraço.